Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de CEMIG, Cosan, Banco BMG e BTG Pactual, que recentemente anunciaram seus resultados. Então vem comigo. Começando aqui pelo BTG Pactual, que somente as units têm liquidez no mercado financeiro, BPAC 11. Nesse momento, as ações estão subindo muito bem, 2,34%. Só que quando você olha para o ano, as ações estão caindo 3,84%. Mas essa alta vem após publicação dos seus resultados. E esses resultados vieram com um ROI de 22,5%. Ou seja, o que isso significa? Que o BTG Pactual, quando você pega o patrimônio dos acionistas e também os ativos que estão sob a custódia do BTG, ele conseguiu um retorno de 22,5%, com um índice de Basileia adequado de 16,2%. Esse 22,5% significa que no período, nesse segundo trimestre de 2024, o banco conseguiu rentabilizar mais de 20%. E é isso que você deve buscar em bancos, acima de 20%. Abaixo já fica mais ou menos, porque a gente sabe que num cenário onde a gente tem uma taxa Selic de 10, 10,5%, em dados momentos chega até mesmo a 14%, se você não tiver um retorno sobre o patrimônio líquido de 20%, você não tem um banco muito bom. Não é o caso do BTG, um resultado muito interessante. Teve crescimento na receita total, saiu de 10 bilhões nos primeiros 6 meses de 2023 para mais de 11 bilhões no primeiro semestre de 2024. Lucro líquido saiu de 4,8 bilhões para 5,8. O ROI do banco melhorou também, saiu de 21,7 para 22,8 e fazendo isso com uma melhora do índice de Basileia, ou seja, o banco está menos alavancado e com uma rentabilidade maior. Isso só denota uma melhora clara no banco. Não à toa que as ações vêm subindo bastante. Só que é um banco já bem grande, negocia quase 13 vezes lucro, paga um dividendo muito baixo e já vale 158 bilhões de reais. É por isso que eu não tenho BTG, mas sim BR Partners, que vale bem menos em termos de múltiplo preço-lucro e também preço-valor patrimonial, além de pagar um dividendo bem mais alto. E é uma small cap. É um banco pequeno, com alto potencial ainda no longo prazo. Não bastasse isso, o ROI da BR Partners foi superior ao BTG, 24,9%. Então esse é o motivo de eu ter optado pela BR Partners e não o BTG. Mas o BTG tem se mostrado excelente. Isso se reflete nos seus resultados e no retorno produzido ao longo do tempo. Você sabe, cotação acompanha resultados ao longo do tempo, não necessariamente no curto prazo. É por isso que a cotação saiu de R$ 8,00, por exemplo, em 2020, ou aqui em 2019, 14, 15 reais para atuais 35. Um altíssimo retorno em apenas 5 anos. Por quê? Porque o banco vem crescendo mais de 20% ao ano. Então faz sentido ele ser negociado a um múltiplo abaixo de 15 vezes lucro ou próximo de 15 vezes lucro. Ainda mais com esse ROI alto que a gente tem visto melhorar, mas ainda assim prefiro adicionar o fator dividendo, que ele não tem muito aqui, e também o fator tamanho das empresas, por isso que eu preferi a BR Partners. Não é nenhuma recomendação. Continuando aqui, falando de outro banco, mas não um banco de investimento, e agora o BMG, que só tem ações preferenciais na Bolsa de Valores. Isso é ruim, mas quando você está pensando em retorno em cima de investimento, não necessariamente a classe de ação vai ser determinante para você decidir se vai comprar ou não. O mais importante é o resultado de uma empresa, é a perspectiva que ela pode te dar e também o seu preço. E o BMG está caindo um pouquinho hoje, então o mercado não teve uma grande reação em relação ao resultado reportado, sendo que o mercado desconfia muito do BMG, por isso que ele negocia a esse múltiplo de preço sobre valor patrimonial de 0,48, é muito baixo. É porque o ROI do banco costuma ser baixo. Esse múltiplo acompanha o ROI. Então ele tem um ROI aqui hoje na casa dos 9, 10%. Esse é um ROI também de Banrisul, por isso que esses dois bancos negociam a múltiplos muito baratos. Mas note que subiu 70% nos últimos 12 meses. Então, por mais que o mercado desconfie, em dados momentos você tem rally, porque o que acontece é que se um papel ficar barato demais, o capital vai se movimentar para essa empresa. Então, por mais que não seja uma excelente empresa, a depender do preço, pode fazer sentido você ter uma certa exposição na carteira. Ainda mais com alto dividend yield, eles abriram a torneira para atrair investidores, então vale a pena dar uma olhadinha, mas não é o melhor dos bancos, está longe disso, é por isso que é tão barato. Tivemos ali, no segundo trimestre, 105 milhões de reais de lucro, teve uma alta, e o ROI de 10,8, teve uma melhora. O ROI está melhorando. No acumulado do semestre temos aí 200 milhões de reais. Então é um banco que vai lucrar 400 milhões por ano aproximadamente,
Como o banco vale 2 bilhões de reais e tem aqui 583 milhões de papéis, basta então você pegar aí o lucro projetado de 400, dividir por 583, que é o número de ações. Isso dá 0,68 de lucro por ação. O banco, como eu disse, abriu a torneira, está aí com payout 76%, então multiplica aí por 75% e aí você teria um dividendo por ação de 51 centavos. Será que é uma projeção razoável? Na verdade não, isso representaria uma alta muito forte em relação ao dividendo pago em 2023. Eu ficaria com um dividendo mais baixo nesse ano. Em 2024 pagou 17 centavos, deve pagar um pouco mais, no máximo 30, 35 centavos. Então eu ficaria aqui em 30 centavos para ser mais conservador. Então você divide esse dividendo por ação pela cotação atual, de 3,59. Você teria um dividend yield de 8,3%. Já não está mais tão alto assim, mas ainda assim é um bom dividend yield. Então, é o tipo de banco que você olharia preço hoje, mas muito cuidado, porque não é um bom banco, tem um baixo ROI e nem cresce tanto, com um dividend yield ali razoável. Sendo que a Basileia é bem menor do que o BTG, por exemplo, quase 14%, mas ainda está ok. E continuando aqui, tratando agora da Cosan, que reportou prejuízo, para variar. Nesse momento a Cosan está subindo, apesar do prejuízo, é que ele foi abaixo do esperado pelo mercado. O prejuízo foi de 227 milhões de reais, só que teve uma redução, porque no mesmo período do ano passado foi de 1 bilhão de reais. A dívida da Cosan deu uma pequena retraída quando você compara com o primeiro trimestre de 2024, e a dívida da Cosan é uma das grandes preocupações do mercado. Agora com o Vale caindo também é algo ruim, mas a empresa vem crescendo, aumentou sua geração de caixa, saiu de 6,2 bilhões no segundo trimestre para 7,1 bilhões. Então o que acaba, entre aspas, salvando o case da Cosan é o fato de que ela, sim, tem dívida, isso no geral acarreta resultados financeiros complicados, porque nós temos um país com dívida alta, com juro alto, mas a empresa em compensação cresce. Aumentou bem a geração de caixa, que acaba sendo medida pelo EBITDA comumente, saindo de 6,2 para 7,1. Então, é um crescimento bom. A Cosan atribui como fator principal desse prejuízo no período impairment da Rumo. Então, impairment a gente sabe que não afeta o caixa da empresa, basicamente a redução do valor dos ativos da empresa. No caso, foi um item tão não recorrente que se refere à Malha do Sul após eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. Então, não é algo preocupante, a empresa melhorou o resultado, a dívida deu uma controladinha. Por isso que o mercado está reagindo positivamente. Então o resultado de Cosan não foi de todo ruim. Só que por que eu não tenho Cosan? Muitos me perguntam. Eu não tenho porque a Cosan já é uma empresa gigante. Vale vários e vários bilhões de reais. E é uma holding. No geral, a gente vê as holdings valendo muito abaixo do que deveriam valer no mercado. A Itaúsa, inclusive, fez uma declaração recente dizendo que vai tentar melhorar o seu valor de mercado, reduzir o desconto da holding. Então, eles precisam ficar fazendo esse tipo de movimentação porque o mercado não quer pagar demais por holdings. Ainda mais no Brasil, que não dão tanta rentabilidade como no exterior. Então, hoje eu tenho evitado investir em holdings, porque esse desconto de holding dificilmente ele vai sendo reduzido efetivamente como deveria, e também porque, no caso da Cosan, você tem uma empresa muito grande, que é complexa de analisar, tem resultados muito voláteis, então eu acabo preferindo small caps, que aí eu tenho o fator tamanho das empresas ao meu favor, e existem várias e várias small caps bem menos complexas e bem menos voláteis em termos de resultados do que Cosan. Então, por isso, fico de fora da Cosan. Por fim, vamos falar aqui da CEMIG, cujas ações estão caindo um pouquinho hoje, mas deixa eu pegar os últimos 5 dias. Olha essa disparada nas ações. Ela chegou a disparar 7% após publicação dos resultados. As preferenciais sobem mais, porque tem mais liquidez, então os investidores compram mais. Só que no caso da CEMIG, eu prefiro as ordinárias pela inexistência de tag along nas preferenciais. Sendo que a empresa melhorou a geração de caixa, melhorou o lucro líquido, a alavancagem financeira está controlada, a dívida está bem controlada. O resultado no primeiro trimestre foi ruim, relativamente ruim, então esse resultado com uma recuperação boa fez as ações dispararem, mas já estão corrigindo um pouquinho. Tivemos ali alguns itens não recorrentes, por exemplo, reversão de provisões tributárias, isso aqui melhora o lucro líquido. Custo da dívida, olhando para o Brasil, não está tão complicado, custo médio real aqui de 7,2%. Receita líquida crescendo, é o que a gente busca, porque por mais que nós investimos em elétricas, nós queremos crescimento da receita, pelo menos a uma taxa superior à inflação. Cresceu acima da inflação próxima de 4, 5% e a receita líquida crescendo 7%. Despesas operacionais caindo, isso é muito bom. Isso se reflete no lucro líquido maior, porque melhora a eficiência da empresa. Resultado financeiro da empresa melhorou, saiu de 39 milhões aqui para 118. Sendo assim, bons resultados de CEMIG. Alguns clientes que eu possuo têm CEMIG na carteira,
carteira, até muitas vezes por recomendação minha, outros não, depende muito, vai muito do perfil do que precisa o investidor. A empresa vem pagando bom dividendo, não tem das melhores políticas de dividendo, mas vem remunerando bem. Não à toa que quando você pega aí os últimos 5 anos, a tendência de alta em CEMIG é muito clara. Não se assuste com a cotação que pode parecer que não sobe tanto, porque a empresa faz bonificações, mas mesmo na cotação padrão a gente vê aqui que a tendência é de alta muito claramente. Na cotação ajustada, ainda mais claramente. É uma empresa que vem gerando valor para o acionista, acima do CDI, acima do Ibovespa, e ainda uma empresa relativamente tranquila de se ter na carteira por ser uma elétrica, uma receita bem diversificada, um custo de dívida hoje bem controlado. E o melhor, é uma empresa bem mais barata hoje do que a Copel. Isso é bem positivo. A gente tem que buscar, no geral, a mais barata entre empresas de qualidade muito próximas. E a gente sabe que esse grande desconto que existe ainda em CEMIG é porque ela é estatal. A Copel perdeu esse desconto quando deixou de ser estatal. Então é isso que você acaba pagando por investir numa empresa que não é estatal. Você perde esse desconto. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação. Lembrando também que eu sou consultor de valores imobiliários. Se você quiser contratar a minha consultoria ou mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo. E qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo também. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!